nesse vídeo para responder um questionamento direto, questionamento olho no olho, em que um cidadão me pergunta, né, um cidadão extremado, ele me pergunta o que ensina um professor de filosofia, levando em consideração que os conteúdos da filosofia, ou seja, os pensadores da filosofia, são pensadores que são contraditórios entre si, inúmeras vezes escrevem algo abstrato, segundo ele, abstrato, portanto, inútil, né? Tipo uma brincadeira, mas que não faz sentido ser ensinado, brincadeiras em sala de aula. E em contrapartida, ele coloca que ele sabe o que o professor de matemática, professor de física, de química, né? Ele imagina que sabe o que essas pessoas ensinam em sala de aula, porque ele sabe que o que ele aprendeu em matemática no tempo dele é o mesmo que se ensinará para o tempo dos seus filhos, né? Com alguma mudança, né? Na física, por exemplo, na química, uma mudança, mais uma mudança sempre para melhor, qualificada, enfim, que a filosofia não teria isso a oferecer, né? Então, o que ensina, se é que ensina, o que ensina a filosofia? E então, eu fiquei pensando, né, para trazer para nós, né, para nossa reflexão, o que nós, professores de filosofia, ensinamos? Se realmente nós temos de um lado Nietzsche e do outro o Kant, por exemplo, nós temos os nihilistas, nós temos as contradições, nós temos as interpretações de acordo com as subjetividades, né? Nós temos a tentativa de racionalizar, talvez, o que é irracionalizável, que é a vida humana, né? Nós temos os filósofos, com os seus filosofares, tentando observar as obviedades e dizer o que não há de óbvio nas obviedades. Nós temos a tentativa, talvez infrutífera, da mudança do mundo através da reflexão sobre o mundo, né? A ideia dos pensadores na área da filosofia de transformarem o mundo, não de maneira imediatamente material, como faz o físico, o engenheiro, o químico, mas mudar através de repensar o pensamento no mundo. Percebam como é possível ensinar algo que não é quantificável nem é parável no tempo. Veja, que se a história muda com o tempo, né, nem a história é estática, porque depende de quem vê o fato histórico. Se nem o futuro, do ponto de vista da humanidade, é previsível, né, o que ensina estas pessoas que se dizem professores de filosofia, de certa forma, lá da Grécia clássica, grita Sócrates, sei que nada sei, gritam os nihilistas, dizendo, mas veja, nada faz sentido. Percebamos que o que há para ensinar, se nós temos que chegar nas salas de aula e dizer que a filosofia muda a cada filosofar, que cada pensamento terminado de ser dito, né, já não tem mais autoridade sobre o pensamento que acaba de ser dito, porque se entrega a pessoa que vai decodificar o pensamento a responsabilidade e a liberdade de fazer o que quer fazer, entender o que quer entender daquilo que se é dito. Como ensinar se em sala de aula a moral sabe-se que é temporária e, portanto, fazer valer a moral do ponto de vista da disciplina é um problema ético. É um problema ético. O que fazer naquele momento? Que decisão tomar? Sob quais justificativas
se a própria filosofia é uma reflexão sobre as justificativas? Afinal de contas, o que pode ensinar aquele que discute se é possível ensinar a filosofia? O que fazer no ambiente acadêmico se nós não sabemos com certeza o que temos que fazer? Pois o dever kantiano talvez não seja aceito por todos e, portanto, o dever ser está mais para um devir entregue à liberdade humana do que a um devir sujeito à lógica ou algum tipo de previsibilidade. Percebam? A responsabilidade de alguém que quer ensinar algo que nem sabe se pode ser ensinado. Que responsabilidade é essa? E eu fico pensando, o que eu, como professor, faço ao trabalhar estas reflexões, essas mobilidades, essas congruências e incongruências, essas questões dialéticas, essas questões de movimento do pensar, né? E que, portanto, sabe-se que não é apenas falar da história da filosofia, é preciso filosofar a história da filosofia. Que responsabilidade é essa? Percebam que a responsabilidade deste professor é provavelmente exatamente isso: provar pela própria experiência do filosofar que o mundo não é parmenídico, que o mundo não é feito de certezas e de verdades, que o mundo é feito de liberdades e de responsabilidades. A minha responsabilidade enquanto professor é fazer com que o aluno descreia, perca a fé. Mas fé no quê, professor Amilcar? Na religião? Não. Perca a fé de que existe um lugar de pausa retilínea, um lugar de verdade, um lugar retilíneo, né? Um lugar de verdade e de estabilidade, onde não haja mais responsabilidade, porque tudo é o que é. Não existe lugar. Não existe um lugar aonde eu possa apenas ser, porque todos são. Apenas ser porque a ciência diz que deve ser assim. Não existe lugar. Portanto, o filosofar é justamente capacitar a pessoa a rever o mundo, a repensar o mundo, a se sentir responsável pela sua interpretação de mundo. Fazer com que a pessoa, com que o aluno, com que o estudante, enfim, seja responsável pelo uso da sua racionalidade. É provável, e aqui é a minha tese, que o professor de filosofia, o que ele ensina mesmo, ou melhor, o que ele exemplifica na sua ação, e o que ele exemplifica na toda a sua falação é ética. É a ética. Muito mais do que qualquer coisa. Porque é preciso que o exemplo do professor, que a sua conversa, que os seus ensinamentos versem sobre a esperança sempre de um mundo melhor, de um mundo cooperativo, de um mundo fraterno, onde tudo muda. É verdade, nós somos heraclíticos, tudo muda, tudo é dialético. A mudança está na batida das coisas contrárias, mas o que não pode mudar é a utopia, é a vontade de um mundo melhor, de pessoas melhores, de pessoas que vivam e convivam entre si e com a natureza de forma mais qualificada. Seja lá o que eu ensine na filosofia, seja lá as contradições que tenham, seja lá as irracionalidades que apareçam, o que não pode faltar é o apreço pela racionalidade ética, pelo pensar motivado por um desejo utópico, nunca distópico,
mas utópico. É um falar, é um trabalhar, um pensar, um jeito de ser. Desejoso de qualificar e qualificar-se. Portanto, seja lá o que qualquer professor na área da filosofia ensine, trabalhe, exercite, não pode, não deve afastar-se de uma racionalidade ética que aponte sempre para a qualificação, não de um ou de outro, mas de todos, conjuntamente, cooperativamente, para que possamos viver mais, possamos viver melhor, mais fraternos, mais amorosos e mais dialógicos. Portanto, se eu pudesse responder ao meu interlocutor extremado, eu diria: nós, professores de filosofia, ensinamos a reflexão ética para um futuro melhor. Coisa que a matemática pura, a física pura, ela, por ela mesma, não pode fazer. E cabe a nós. Não somente a nós, professores de filosofia, mas cabe a nós, principalmente, enquanto pessoas que trabalhamos com o filosofar. Também aos outros. Mas a nós, aos outros saberes, né? Mas a nós não é possível filosofarmos sem ter um caráter de razão ética. Esse é o meu pensar. Abraço e até a próxima.